Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai de infinita justiça e misericórdia, nós te agradecemos pela felicidade que nos concedeste no instrumento sagrado do trabalho e das preocupações evolutivas. Grato, Senhor, pelas horas de aflição que nos clareiam a alma e nos despertam a consciência. Contudo, ainda pequenos como somos, ante a grandeza da divina consciência, te suplicamos. Senhor, concede-nos a nós e a quantos padecem sob o guante da dor, da aflição, as bênçãos da paz, da serenidade e da compreensão restauradora da confiança. Abençoa, com a luz do entendimento, aqueles irmãos nossos que, ainda inquilinos infelizes das sombras da indiferença, sucumbem nos desvãos da intolerância e das viciações humanas. Concede-nos ainda, Senhor, a luz da razão e da claridade, na aceitação do Evangelho do Teu sublime emissário e redentor, o nosso irmão maior, nosso Mestre e Senhor Jesus. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia. Bom dia, Danilo Espuma. Bom dia. Nosso carinhoso e fraternal abraço a todos, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, eis o Sementeira Cristã, já na sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 508, a pergunta: os espíritos que desencarnaram na condição de maior entendimento podem proteger os seus entes queridos que permanecem encarnados? A resposta: o poder e o desejo de ser útil dos espíritos desencarnados são relativos ao seu grau de adiantamento. O nível de elevação é que lhes vai permitir que exerçam a proteção que pretendam, se pretendem mesmo, com sinceridade e merecimento. Já a sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes atenderá hoje a nossa prezada ouvinte Ana Maria, de Patrocínio Paulista, que dirigiu à equipe do Idefran a seguinte pergunta: por que sofremos, mesmo sem ter praticado o mal, o que observamos até mesmo nas crianças inocentes? Minha cara Ana Maria, o Espiritismo tem resposta precisa para a sua pergunta. Vamos ouvi-la no final deste programa. Ouvintes, de todos os remédios de que nos valemos para a busca de solução para as angustiosas situações que nós mesmos nos impomos, por força da nossa conduta equivocada, o perdão é um dos mais eficazes. E é justamente pelo motivo de o perdão ser o mais eficaz dos expedientes a contribuírem para a nossa própria redenção, obviamente somado a outros expedientes igualmente essenciais, como a prática da caridade e a fé inabalável, isto é, a fé raciocinada, é que voltamos hoje a falar da nobreza deste sentimento que todos haveremos de cultivar. Nós, ainda que submissos a sentimentos arraigados de desforra ou de meros ressentimentos pelas ofensas que dizemos receber dos outros, em forma de afrontas e desrespeitos ao nosso orgulho, porque se fôssemos humildes, jamais os receberíamos como ofensas. O que temos mesmo que adotar é o maior esforço possível no sentido do perdão incondicional.
O perdão é o eficaz instrumento pacificador. É ele, conjugado com os outros fatores qualificativos da nossa moral e de que já falamos, o garantidor da paz interior para daí garantir a paz social. O perdão afasta de quem perdoa e daqueles a quem dirige seus ressentimentos perturbadores o mal em todos os sentidos. É o mal do desconforto moral, é o mal das enfermidades físicas. Todos hão de convir que o tema perdão está um tanto afastado das pautas do cotidiano da humanidade, que ainda não aprendeu a desenvolver seus sentimentos mais nobres de forma a exercitar esse nobre sentimento, o que lhe tem infligido sérios problemas, porque nutrir-se de sentimentos negativos a título de ódio, de vingança ou de simples mal-querer é sempre fonte de males que a acometem. Todos nós que sofremos, haveríamos de nos convencer de que a lei de Deus é de justiça e requer equilíbrio em tudo. Quando cada indivíduo doar-se inteiramente, em muito se elevará à condição de habitabilidade deste planeta, infundindo em todos o conforto moral, quer de segurança, quer de relacionamento feliz. A primeira preocupação de quem é agredido deveria ser a de que é porque agrediu. Ouve porque falou, recebe porque dá, felicita-se porque faz felizes aqueles com os quais se relaciona, é amado porque ama ou não é amado porque não ama. O conceito de perdão, segundo a doutrina espírita, é o mesmo do Evangelho de Jesus, e jamais seria diferente porque tem nele o seu maior fundamento. Martins Peralva, no seu livro Estudando o Evangelho, estabelece que o perdão é concessão indefinida de oportunidade para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, não conserva ressentimentos. Ajuda o ofensor a corrigir-se, muitas vezes sem que este o saiba. A transcendência do perdão pode ser aquilatada por um fato aparentemente simples, a sua inclusão por Jesus num dos mais importantes documentos do Evangelho, a prece do Pai Nosso. Este sublime instrumento de exaltação, de louvor, de agradecimento, mas também de petição, de súplica. Bastaria isso para que não pusessem dúvidas quanto ao seu valor, quanto à necessidade da sua prática, do seu cultivo sincero. O assunto vai continuar, mas agora o nosso momento musical para reflexão. De Tchaikovsky, com a Orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti, Barcarolle.
Basta lembrarmos que, interpelado por Pedro se deveria perdoar 7 vezes, Jesus lhe disse que o perdão deve ser praticado em número infinito de vezes, isto é, quantas vezes sejam necessárias. Portanto, é evidente que Jesus, ao dizer que se deveria perdoar 70 vezes 7 vezes, não tinha a intenção de fixar em 490 vezes a quantidade de vezes que se deveria perdoar. É verdade, Nara. Seria um absurdo acreditar na imperdoabilidade da ofensa número 491. O que o mestre sublime quis dizer é que devemos perdoar sempre que nos julgarmos ofendidos. É que, entre os judeus, o 7 simbolizava número ilimitado. Quando o mesmo Pedro, esquecido no conselho do mestre, cortou a orelha do sumo sacerdote no Getsemane, renovou Jesus o ensinamento do perdão, ordenando: Pedro, embanha a sua espada, porque quem mata pela espada morrerá. Ocasião em que enfatizou a implacabilidade da lei de causa e efeito. Qualquer pessoa de mediana compreensão entenderá isso, sem qualquer dificuldade. Naquela ocasião, como se vê, Jesus não se limitou a ensinar o perdão. Explicou também que a lei de Deus é de consequência, de resposta, ou melhor, de equilíbrio. É o que se denominou de lei de causa e efeito. Nunca se colhe o que não se plantou. Por isso, igualmente, jamais se deixará de colher o fruto da semente que foi lançada. É da justiça divina. Se alguém estiver pensando que nem sempre o ofensor é punido, porque o seu amigo ou conhecido já velho e que sempre fez o mal vive confortavelmente e até feliz, pode estar cometendo o sério engano. É que esse observador deixou de considerar a lei da reencarnação. Reencarnação significa a expressão mais viva e sentida da lei de justiça. Significa renovação constante das oportunidades de nos corrigirmos dos nossos erros e, assim, contemplarmos-nos com o prêmio, entre aspas, da felicidade que só contempla os justos. Quando Jesus ensinava o Pai Nosso aos seus discípulos, ao repetir a frase que diz: Perdoai-nos, Pai, as nossas dívidas ou as nossas ofensas, enfatizava a necessidade de aquele que ora primeiro perdoar aqueles que considera seus inimigos. Quando ele dizia: se não perdoássemos, Deus não nos perdoaria, estava, na verdade, repetindo que a lei divina requer equilíbrio, porque é ela de infinita justiça. Como sermos perdoados se não perdoamos? Como desejarmos algo se nada fizemos por merecer? Quem planta, colhe. Para nós espíritas, o olho por olho, dente por dente, veio a receber a versão de Jesus na lei de causa e efeito, ou lei do amor, quer dizer, na lei indutiva da fraternidade, da justiça entre os homens. É a lei de causa e efeito, e esta não é mera cogitação filosófica, mas proclamada também pela ciência dos homens. Ninguém menos do que o exponencial da física e da matemática, o inglês Isaac Newton, foi quem a proclamou na expressão: a cada ação corresponderá sempre uma reação igual e em sentido contrário. Ora, se a reação será sempre igual à ação, então é preferível que pratiquemos boas ações. Então, Eurípides, aí está explicado por que não é perdoado aquele que não perdoa. Sim, Nara. Se a lei divina é de infinita justiça, nem poderia ser diferente. E é por isso que, quanto à oração que ele nos ensinou, Jesus só se designou explicar a questão do perdão. Exato.
Quando ele explicava que quem perdoasse seria perdoado e quem não perdoasse não seria perdoado, ele não estava dizendo que Deus fosse caprichoso, mau, a ponto de praticar a maldade de não perdoar alguém só porque esse alguém não tivesse perdoado. Absolutamente não. O que ele estava afirmando é que a lei de Deus é eterna e imutável, e que ela está pronta e acabada de todo sempre. Jamais se mudará sequer num único ponto. E como ela é de infinita bondade, sabedoria e justiça, estabeleceu que quem quer desejar o bem, que semeie o bem. Vamos interromper a apresentação do tema central para o nosso momento musical mediúnico. De autoria do espírito de Ari Barroso, pela psicografia de Jorge Resini, na voz de Roberto Amaral, Súplica. Ó Deus, Senhor, Senhor, ouvi meu verso e contemplai o nosso mundo, seu sofrimento atroz profundo, que triste ecoa no universo. Vibrações de ódio, gritos, vede sobre o nosso astro os homens rudes, aflitos, caminhando alguns de rastro. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Esses homens em ruínas não conhecem a verdade, as leis supremas divinas. Senhor, tem de piedade. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Sei que a dor é a alavanca que suspende o ser impuro e joga o chá depurado para as telas do futuro. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Mas, meu Deus, destes lamentos da rebelde humanidade, mais tristes que a voz dos ventos, Senhor, tem de piedade. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Ó Deus, Senhor, Senhor, ouvi meu verso e contemplai o nosso mundo, seu sofrimento atroz profundo, que triste ecoa no universo. Senhor. Ouvintes, Deus, na sua suprema justiça e misericórdia, concedeu a todos nós, sem exceção, todas as condições indispensáveis ao nosso progresso moral. Quer dizer, só não é bom quem não quer. Por conseguinte, só não recebe o bem aquele que não faz o bem. Você acaba de dizer que só não é bom quem não quer. Nada mais verdadeiro. Corretíssima a sua afirmação. E a gente aqui se põe a pensar por que ainda não somos bons. É porque ainda não sabemos dar valor ao tão desejado e tão sublime dom da liberdade de agir. Deus nos concedeu o livre-arbítrio e não utilizamos. Como?
Você disse que nós não utilizamos a nossa liberdade de agir? Eu já acho, Eurípides, que utilizamos mais do que deveríamos. Nara, mas aí é que está o nosso grande engano. Quando dizemos que liberdade total é aquela de podermos fazer tudo o que desejamos, mas usando-a na violência, matando, roubando, explorando a boa-fé, enriquecendo à custa dos outros. Veja o grande equívoco, porque, para quem age assim, não demorará a chegar o momento em que ele será espancado pela sociedade, ou melhor, pela justiça dos homens. E o que dizer, então, da justiça divina? Então, isso não é saber usar a liberdade total. Agora ficou fácil de entender. Aquele que afirma possuir liberdade total é porque respeita o seu contraponto, que é a responsabilidade total. Sim, e nada mais lógico. A liberdade total corresponderá sempre à responsabilidade total. Aquele que afirma eu faço tudo o que desejo fazer, mas tudo mesmo, e diz que tem liberdade total, é porque faz tudo o que quer, porque o tudo que ele quer fazer e faz está perfeitamente enquadrado nos princípios da moralidade, isto é, das leis divinas. Então, fica claro que ele está fazendo tudo o que quer, exercitando a sua liberdade total. Está aí o entendimento lógico e racional. Já aquele outro de pretensões duvidosas poderia pensar e dizer: liberdade é liberdade. É aquela que me permite enganar o comprador do meu carro defeituoso, aquela que me permite vender drogas, ainda que eu saiba que o seu uso compromete a saúde dos jovens e mesmo das crianças, que me permite prejudicar quem eu quiser, sem que a minha consciência de nada me acuse. Afinal, a consciência é minha. Olha aí o ponto mais nevrálgico da questão que discutimos, a questão da consciência. Sabemos perfeitamente que a consciência é o mais preciso instrumento a nos medir a qualidade moral. É ela que nos absolve ou nos condena. É nela que está inscrita a justiça divina. É grande o engano daqueles que agem criminosamente pensando que jamais serão cobrados pela própria consciência. Seria desejável que ele se convencesse de que no processo evolutivo natural, a nossa consciência se eleva por patamares e chegará a um ponto em que ela começa a nos incomodar e cobrar de forma inclemente, impondo-nos terríveis sofrimentos. Falamos da maneira como devemos nos conduzir, mas o foco central da nossa preocupação hoje é a necessidade e a conveniência de perdoar. Porque o perdão é o grande remédio a nos aliviar o sofrimento, ao mesmo tempo que nos representa insubstituível preventivo contra os males do corpo e da alma. Enquanto nutrimos sentimentos de vingança, de perseguição, de desejos inconfessáveis contra alguém, substâncias corrosivas nos circulam no sangue, fazendo como suas primeiras vítimas as células do cérebro, promovendo a ação deletéria não somente aos neurônios, cuja possibilidade de regeneração continua desafiando a ciência na condição de insubstituíveis, como também prejudicando seriamente as demais células do corpo físico. A par disso, é igualmente prejudicado o nosso psiquismo, que, por via de consequência, distribui sérios prejuízos também para os órgãos físicos do corpo. Daí, a afirmação de que quase toda a enfermidade dos órgãos físicos tem origem nas enfermidades psíquicas que acomete o indivíduo por conta da sua insensatez moral. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos porque fala sem figuras e sem alegorias.
Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores, a todos os sofrimentos, convencendo-nos de que eles não nos servem senão para fazer-nos progredir moralmente. E o perdão, Nara, de que falávamos? Realmente, cometemos uma demorada digressão, quer dizer, aparentemente fugimos do assunto, mas tudo o que falamos é perfeitamente pertinente ao tema inicial. Como dissemos, o conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho de Jesus, que lhe dá fundamento. É concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido para elevar-se na senda do progresso moral. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa, não conserva ressentimentos, ajuda o ofensor, muita vez, até mesmo sem que este o saiba. Não convém ao aprendiz sincero, sob pena de ultraje à própria consciência, adotar um perdão formal, aparente, socialmente hipócrita. Perdão formal é o que não tem a feição ou feição evangélica. Guarda rancor, alegra-se com o insucesso do adversário, nega-lhe amparo moral e material. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Relativamente às vantagens que decorrem do perdão evangélico, não o perdão meramente formal, podemos destacar a sua influência salutar e benéfica em toda a trajetória evolutiva do espírito, no curso de toda a eternidade, no plano físico e no extrafísico, na vida presente, na espiritual, nas vidas futuras. Com relação à vida presente, quem perdoa obtém a graça da consciência tranquila. Torna-se inacessível ao mal. Dá impulso evolutivo à alma que age na retidão da consciência. Avança, afinal, na senda da pureza angelical. No tocante à vida no espaço depois da morte física, o perdão assegura a felicidade e a descontinuidade de eventual desejo de mal, porque a emanação psíquica de quem é bom neutraliza os efeitos negativos da emanação psíquica
de quem antes lhe desejava o mal. Essa linha de raciocínio que acabamos de enfatizar nos leva a considerar também que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas ou morais, perda de entes queridos, encontram sua consolação na certeza de que conhecemos o nosso futuro segundo a maneira como nos conduzimos no presente. Como tudo isso é evangelho, vamos acrescentar que a justiça de Deus que Jesus veio ensinar aos homens nos garante que, para aquele que nada espera para depois da vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina seu jugo, isto é, a sua imposição é quanto à observação desta lei, mas esse jugo, ele mesmo assegura, é leve, uma vez que impõe por dever tão somente o amor e a caridade. Lembremos com grande empenho do que ele disse, segundo está no Evangelho de João, capítulo 14. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito de luz, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que já vos ensinei. E eis que nos vem o Espiritismo no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside a instituição da nova doutrina, chamando os homens à observância das leis de Deus, ensinando todas as coisas de natureza reveladora e fazendo compreender o que o Cristo não houvera dito senão por parábolas. Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, sem saber por quê? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que o sofrimento são como crises salutares, que conduzem à cura e são a depuração que assegura felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o seu progresso, e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe deve valer o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver de mais alto que a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. É assim que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que leva o homem a saber de onde vem, o que faz aqui na terra e para onde vai. Chama o homem aos verdadeiros princípios da lei de Deus e oferece-lhe a consolação que só a certeza na vida futura pode proporcionar, pelas vias da fé e da esperança.
A seguir, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhores rádio ouvintes, bom dia. O Movimento Espírita de Franca já se prepara para a 63ª Semana do Livro Espírita de Franca. Trata-se do evento anual e tradicional no qual os espíritas buscam mais esclarecimentos, quer pelos seminários e palestras proferidas e ministradas por eminentes expositores locais e outras localidades do Brasil, quer pela auspiciosa oportunidade de adquirirem livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais. Está um pouco cedo, mas já avisamos que a respectiva programação já está pronta, consignando excelentes serões culturais, doutrinários. Terá início no dia 13 de abril próximo e será oportunamente divulgado aqui no Sementeira Cristã. Ouvintes, o Centro Espírita Dona Nina continua recebendo inscrições para o COEM, abreviação do Centro de Estudo de Educação Mediúnica, com início programado para o dia 6 de março próximo. Inscreva-se pelo telefone 3720-0512 com Ivone, das 8 às 17 horas. A nossa irmã Flor Delis Torres, por nosso intermédio, pede 3 camas de solteiro, usadas para atender a uma família muito necessitada. Quem tiver ou souber onde conseguir, que avise pelo telefone 3704-3116. Comunicamos aos dirigentes das casas espíritas adesas à USE Franca que a reunião desse mês será no Conselho Deliberativo Intermunicipal, CDI, e será hoje, às 15 horas, no Centro Espírita André Luiz, a rua Alceu Amoroso Lima, 1765, Jardim Aeroporto 2. Saudamos aqui os nossos queridos ouvintes, Marquinhos e Cida da rua Prudente de Moraes, Verinha do Coral Sol Maior e Zélia, professora do Pestalozzi. Recebo aqui o nosso abraço do programa Sementeira Cristã e continue com a nossa audiência. Nós só temos a agradecer por isso. Édera Ferrante, com seu esposo Walter Almeida Cardoso, além dos trabalhos profissionais junto à Padaria Triunfal, tornaram-se excelentes aliados à obra social de Franca. Maria Édera Ferrante Almeida, que fez o seu decesso, voz pausada, energia herdada da sua mãe, Dona Nenê Ferrante, matronesse da família Ferrante, e a simpatia do seu ilustre pai, melhor pintor da sua época, Alberto Ferrante. Em sua residência, a Rua Felizbino de Lima, existia uma propriedade onde realizava sessões de desobsessão, cujas médios eram Ruth e Édera, suas filhas. Édera continuou seus trabalhos de passe, atendendo a outras pessoas com a força de seu carisma, força moral herdada de sua grande família. Há um fato curiosíssimo que acompanhamos junto à residência da Dona Édera e o seu guarda. Junto à igreja Nossa Senhora das Graças, existia uma mina d'água, a qual nos servimos dessa mina na utilização de uso doméstico. Fomos receber um passe. Nesse intervalo, ocorreu a chamada de um paciente, ali pelos lados da rua Santa Cruz. A convite do Alberto Ferrante, acompanhamos o serviço de passe. Quando endereçamos as nossas mãos naquela direção, sentimos outras mãos junto de nós, e a paciente melhorou. O culto assistencial Espírita Alberto Ferrante, a Rua Oswaldo Cruz, a Casa da Prece e o Grupo da Correspondência são importantes conquistas da cidade de Franca em amplas áreas, na sopa para os pobres, passes e radiações, veiculação do livro espírita através de mensagem. Aos familiares dos nossos sentimentos, a Dona Édera, um breve despertar. Há um fato inusitado no nosso serviço de relações públicas, que é a doação do José Midlen e Dona Guita. Fruto de uma doação ímpar do país, a Biblioteca Brasileira Midlen, com seus 32 mil títulos e 60 mil volumes, acaba de sair da Rua Princesa Isabel e de se dirigir à Universidade de São Paulo. José Midlen passou a vida inteira colecionando livros. Agora, essa grande biblioteca, doada ao povo brasileiro, incorporada um prédio especial da USP,
O Midlen se julgava útil porque o Brasil acolheu seus pais, que eram judeus. Saudamos esse ilustre brasileiro que acaba de doar à cultura brasileira a maior cultura viva da vida no Brasil. É realmente uma grande conquista. Senhores ouvintes, tenham todo um bom dia. Até a nossa próxima edição. Obrigado. O programa Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem transmitida aos seus familiares queridos e à noiva que deixara sob dolorosas lembranças pelo espírito do jovem João Jorge, na qual empenha-se em consolá-los ante a realidade do espírito, porquanto das leis divinas, ao mesmo tempo em que se diz consolado por quantos o receberam e o assistem no mundo espiritual. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu querido Pai, minha querida Maria José, nossa querida Zezé, meu bom irmão Antônio Garcia, rogo a bênção de Deus em nosso favor. Venho pedir aos meus para que não chorem assim, com tanta mágoa. Há quase 2 anos, a lei de Deus me trouxe para a vida nova. Mas, querida irmãzinha, seu mano está preso às aflições em casa. Não chorem mais com essa dor que mais nos parece um braseiro no coração. Querida Maria José, preciso de sua conformação junto da mãezinha Laura e de meu pai. Naquele dia de agosto, eu devia passar por Mogi-mirim, alcançando a Anhanguera perto de Limeira, mas entendi que por Mogi Guaçu seria um atalho e a viagem seria de menor tempo e arrisquei. Saí de Itapira alegre, mas tudo aconteceu como devia acontecer. Querida irmã, tudo aquilo que não depende de nós e que sucede contrariamente aos nossos desejos, vem da lei de Deus. Quando o choque dos veículos me abateu, senti-me num sono profundo e só acordei quando ouvi que me chamavam em casa com muitas lamentações. A princípio, nada compreendi. Parecia-me num sonho pesadelo, mas o amparo do vovô Manuel, que me acolheu carinhosamente, era para mim um socorro que não sabia como receber. Não conhecia as pessoas no começo de meu novo caminho, pois tive a ideia de me achar no hospital do mundo. No entanto, aos poucos, meu avô Manuel e a vovó Gabriela me esclareceram. Desde então, estou lutando muito para retornar à tranquilidade. Estou ligado à nossa casa por fios que desconheço. E hoje que sou trazido a lhes dar notícias, rogo as preces da conformação e da fé em Deus, em meu auxílio. Zezé, minha querida irmã, peço a você fazer este meu pedido, finalmente, à nossa Regina. Em verdade, os nossos sonhos de noivado se desfizeram na terra, mas acima de tudo, somos irmãos. Nossa querida Regina é uma criatura admirável e logo que eu estiver tranquilo, tentarei colaborar para vê-la feliz. Ainda não somos preparados na terra para enfrentar o problema da vinda para cá. Penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldades nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar. Papai, amigo e querida irmã, como peço igualmente a você, meu caro Garcia,
Ajude-me com as orações da esperança e lembre-se de que ninguém morre. Nossos familiares nos auxiliam tanto em nossas doenças e provações do mundo. Por que não nos auxiliarem na renovação em que nos vemos, nós, os que perdemos uma estrada para entrarmos em outra? Tenham confiança em Deus e ampare-me. Estou precisando muito da paz em vocês, para encontrar a paz em mim. Estarei com vocês nas orações. Vovó Gabriela aqui comigo, abraça-os, e eu, querido papai e querida irmã, lembrando a mãezinha e todos os nossos, deixo-lhes nessas escritas o coração reconhecido de filho e de irmão, que pede a Jesus nos fortaleça e nos abençoe. João Jorge. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes. Portanto, oferecendo várias opções. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como também pode adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se. idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282 ou, melhor ainda, dê-nos a alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro Franca. É hora, meus amigos, de o Sementeira Cristã apresentar pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta que fora enviada à equipe do Idefran pela nossa prezada ouvinte Ana Maria, de Patrocínio Paulista. Ela assim formulou: por que sofremos, mesmo sem ter praticado mal, o que observamos até mesmo nas crianças inocentes? Vamos ouvir a resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Caro ouvinte, se nós analisarmos a vida do ponto de vista de uma existência única, fica difícil justificar a diferença de situação de cada pessoa. Uns nascendo até com doenças incuráveis, outros passando por tantos sofrimentos, por tantas misérias. Por que dessas diferenças? Se Deus é Pai de todos nós e nos criou para a felicidade. O Espiritismo nos ensina que nós não vivemos uma vida única, que nós somos espíritos e que vivemos já várias existências e vamos viver tantas outras. E que o sofrimento que nos acomete nesta atual existência é resultado das nossas atitudes impensadas, que não é Deus que nos faz sofrer, somos nós mesmos, criaturas humanas, que pela nossa imprevidência, pela nossa incúria, pelo nosso mau hábito, é que criamos tantos sofrimentos para nós mesmos aqui na Terra. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 5º, quando os espíritos estudaram a causa das aflições, analisando a bem-aventurança de Jesus, quando ele afirma, bem-aventurados os aflitos, então, analisando essa questão, os espíritos dividiram o sofrimento em duas categorias. Os que têm causa na atual existência nossa e os que têm causas anteriores. E separam as duas situações distintamente, dizendo que nós precisamos analisar primeiro os sofrimentos que são originários da nossa própria conduta nesta encarnação. Depois, aqueles que não encontrarem explicação na presente vida terão de ter obrigatoriamente uma origem anterior. É o caso, por exemplo, de crianças que já nascem cegas, com câncer, que nascem com AIDS, e elas são produto, essas doenças causadas por práticas anteriores à atual encarnação. No entanto, muitos males têm origem na atual existência nossa. São provocados por nós mesmos. Doenças que são provocadas pelos nossos excessos, pelos nossos abusos, pelo nosso descuidado, pela nossa falta de higiene, pela nossa preguiça. Então, há que se distinguir bem as doenças que têm origem pela nossa deficiência moral e aquelas que são originárias do passado. Mas ninguém pense que Deus é que está cobrando dos seus filhos e impondo sofrimento aos seus filhos. Deus é amor. Ele não impõe sofrimento em ninguém. Nós mesmos, perante a nossa própria consciência, porque nós somos espíritos, não somos corpo, nós mesmos é que, pela nossa imprevidência e pelas nossas faltas, criamos para nós, diante da nossa consciência, a necessidade do reequilíbrio, do reacerto. E não quer dizer que para reequilibrar, que para reacertar, tenha de sofrer. Não. Nós podemos, pelo esforço próprio, pela mudança de hábitos, pela dedicação, pelo amor, e o amor cobre a multidão dos nossos pecados, nós podemos modificar a nossa trajetória. No entanto, quando a nossa trajetória vai ficando muito pesada e nós não tomamos decisão de mudança, aí vem a dor como remédio para os nossos problemas. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Clodiano, 2181 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem DDD 16 3721-8282. Ou ainda passem e-mail idefran@idefran.com.br. Perdoarás, mas perdoarás compreendendo que o perdão não te coloca na galeria de virtudes especiais diante daquele a quem hajas brindado com a tua benevolência. Perdoarás reconhecendo que poderias estar no lugar dele. Examinarás todo o acervo de sentimentos e pensamentos, impulsos e ações que te definem a personalidade e perguntarás a ti mesmo, sem qualquer subterfúgio, como agirias na posição do ofensor no momento psicológico em que ele caiu. Ouvirás a consciência sem fugir-lhe às anotações e perceberás, para logo, que é forçoso sanar o erro. Entretanto, observarás claramente que ninguém suprime um erro em definitivo sem o clima da compaixão, e ninguém encontra o clima da compaixão sem a luz do entendimento. À face disso, quando alguém te apedreje, detém-te por alguns instantes a fim de enxergar o ocorrido. Alguém já disse que de 10 partes do ato de ver, 9 delas se processam fora dos olhos físicos, nas profundezas da mente.
Através da meditação, ser-te-á possível verificar o agravo como sendo um espinho de raízes envenenadas, infelicitando muito mais o agressor do que a vítima. Divisarás, desse modo, naquele que te desconsidera ou injuria, o prejuízo da ignorância, a inibição da enfermidade, o complexo da angústia ou a cegueira da obsessão. Feito isso, destacarás facilmente não a suposta superioridade diante dele, mas sim distinguirás tuas vantagens com as oportunidades de refletir, de auxiliar esse irmão que, menos infeliz, de muito tempo até agora, não terá conhecido. Em verdade, nem sempre nas lesões que venham a ocorrer na esfera do espírito conseguirás agir a sós, no plano da condescendência absoluta, de vez que existem as postergações de preceito que não se correlacionam apenas contigo, mas também com as obrigações da justiça à frente de todos. Mesmo nessa circunstância, perdoarás de ti próprio, esquecendo todo o mal, recordando que carregas contigo as próprias fragilidades. E ainda, quando o agravo se caracterize por feição complexa, separando-te provisoriamente daqueles que te feriram, podes atender à lição de Jesus, auxiliando a cada um deles com a bênção da prece, porque em nos referindo aos domínios da alma, em qualquer lugar, a oração é a presença do coração. Então, se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta observação do espírito Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram este programa Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem todos na paz de Jesus e um bom domingo. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.